Meu nome é Emberi, aos 29 anos. Sou o que a maioria das pessoas chamaria de bem-sucedida. Tenho um ótimo emprego em uma empresa de marketing, um belo apartamento na cidade e dinheiro suficiente para viver com conforto. O que eu não tenho mais é o marido e, honestamente, estou melhor assim. Me divorciei do Mark há pouco mais de um ano, depois de 3 anos que só posso descrever como um verdadeiro inferno. Nos conhecemos na festa de um amigo quando eu tinha 25 anos. Ele era charmoso, engraçado e parecia ter a vida em ordem. 6 meses depois, nos casamos, e foi aí que tudo mudou. Quase imediatamente após o casamento, Mark começou a andar com um novo grupo de amigos caras problemáticos, sempre bebendo, sem trabalhar de verdade. Mark voltava para casa bêbado quase todas as noites. Quando eu o confrontava, ele ficava bravo, não só irritado, mas assustadoramente furioso. Começaram as ameaças, coisas que eu nunca imaginei ouvir de alguém que dizia me amar. Por muito tempo, eu aguentei, dei desculpas, tentei ajudar, até que chegou aquela noite. Ele tropeçou para dentro de casa às 2 da manhã, fedendo a álcool. Fui demitido, murmurou, antes de cair no sofá. Algo em mim estalou. Chega, Mark, estou pedindo o divórcio, não aguento mais. O que aconteceu depois ainda me dá pesadelos. Ele avançou contra mim, o rosto distorcido de ódio. Não vou entrar em detalhes, mas acabei com hematomas por todo o corpo e o pulso torcido. Quando ele finalmente desmaiou, corri até o apartamento da minha amiga Kelly, a apenas um quarteirão dali. Liguei para a polícia e fui ao hospital para registrar os ferimentos. O divórcio foi rápido. Mark se mudou, foi obrigado a fazer aulas de controle da raiva, e eu tentei reconstruir minha vida. Meus pais e minha irmã mais nova, Lily, estiveram ao meu lado durante tudo, pelo menos, foi o que eu pensei. No mês passado, durante um jantar de família na casa dos meus pais, eles sugeriram uma viagem em família para a Flórida, só nós 4, eu, minha irmã Lily, de 26 anos, e meus pais, Robert e Susan. Achamos que junho seria perfeito. Mamãe disse que eu estava até brilhando de animação. Consegue imaginar? 2 semanas de sol, areia e mar? Papai pigarreou e disse: esperávamos que você pudesse pagar as passagens e os quartos de hotel. Amber, você sabe que nossa situação financeira não é das melhores. Não era um pedido incomum. Meus pais vêm enfrentando dificuldades. A loja de ferragens do meu pai mal se mantém. E o emprego de meio período da minha mãe na biblioteca não ajuda muito. Lily trabalha como recepcionista e vive dizendo que está quebrada. Enquanto isso, eu ganho bem como diretora de marketing. Claro que posso, respondi sem hesitar. Já estava acostumada a ajudá-los financeiramente. No mês anterior, paguei pelos consertos do carro do meu pai e por um tratamento dentário da Lily. Mamãe bateu palmas de alegria. Ai, mal posso esperar para nadar no mar. Faz anos que não temos umas férias de verdade. Nas 3 semanas seguintes, organizei tudo, tirei folga do trabalho, comprei 4 passagens para Miami, reservei os quartos, um duplo para meus pais e um de solteiro para mim e a Lily. Comprei até um maiô novo e comecei a pesquisar restaurantes e atrações na região. Uma semana antes da viagem, recebi uma mensagem da mamãe. Preciso conversar, por favor. Venha jantar aqui em casa hoje à noite, é importante. A mensagem da minha mãe me deixou preocupada. Será que algo tinha acontecido? Alguém estava doente? Respondi que iria depois do trabalho, mas passei o resto do dia distraída, imaginando que poderia ser tão urgente. Quando cheguei à modesta casa dos meus pais, nos subúrbios, naquela noite, fiquei surpresa ao ver que não eram apenas eles me esperando. Lily também estava lá, praticamente pulando de empolgação, com um sorriso enorme no rosto. O que está acontecendo? Perguntei, olhando de um para o outro. Está tudo bem? Eles trocaram olhares. Vamos conversar durante o jantar, disse meu pai, me conduzindo até a sala de jantar. Minha mãe tinha feito a minha lasanha favorita, o que só aumentou minha ansiedade. Na nossa família, refeições favoritas geralmente precediam conversas difíceis. Assim que todos estávamos sentados, fui direta. Então, qual é o assunto urgente que vocês querem discutir? Meu pai respirou fundo. Bem, querida, houve uma pequena mudança de planos na nossa viagem para a Flórida. Vamos levar mais uma pessoa. Minha mãe continuou, evitando olhar nos meus olhos. Lily não conseguiu mais se conter. Estou noiva,
Disse, levantando a mão esquerda para exibir um anel de diamante modesto. E meu noivo vai com a gente pra Flórida. Oh, eu disse, genuinamente surpresa, mas feliz por ela. Parabéns, Lily, eu nem sabia que você estava namorando. Sério, quem é o sortudo? O silêncio caiu sobre a sala. Meus pais se entreolharam, nervosos. O sorriso de Lily se tornou presunçoso. Você o conhece muito bem. Na verdade, ela disse, com a voz carregada de satisfação, é o Mark. Meu garfo caiu no prato. O Mark? Meu ex-marido. Mark? Lily assentiu. O sorriso nem por um segundo vacilou. Estamos juntos há 3 meses. Ele mudou. Amber, ele não é mais o homem com quem você foi casada. A sala começou a girar. Meu ex-marido, o homem que me agrediu, o homem que ainda povoava meus pesadelos, agora estava noivo da minha irmãzinha. E minha família estava agindo como se isso fosse completamente normal, como se fosse algo digno de comemoração. Vocês não podem estar falando sério, eu disse, olhando freneticamente para os meus pais. Vocês sabem o que ele fez comigo. Mãe, você estava no tribunal durante o divórcio. Amber, minha mãe disse com um suspiro cansado. Você sempre exagera. Tudo o que aconteceu entre você e o Mark foi só uma briga de casal que saiu do controle. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Uma briga. Mãe, você me viu no hospital. Você viu os hematomas por todo o meu corpo. Como pode dizer isso? Meu pai se remexeu desconfortavelmente na cadeira, mas não disse nada. Lily revirou os olhos dramaticamente. O Mark me contou tudo, ela disse, se inclinando para frente. Ele disse que você era abusiva, que você batia nele com frequência, e que naquela noite ele só estava se defendendo. Ele nunca quis te machucar. Uma risada amarga escapou de mim seca, sem humor. Você só pode estar brincando comigo. Eu tenho 1,62 metros e peso 50 quilos. O Mark tem 1,88 metros e é construído como um linebacker. Pesando 90 quilos. Como exatamente eu poderia ter dominado ele? Lily deu de ombros. Eu acredito no meu noivo. Noivo. A palavra ficou ecoando na minha cabeça como veneno. O homem que me ameaçou. O homem que me mandou para o hospital. O passado é passado. Papai finalmente falou. O Mark tem feito aulas de controle da raiva. Está sóbrio agora. As pessoas mudam. Amber. Empurrei meu prato para longe. Meu apetite tinha sumido. Eu não vou sair de férias com ele. Ponto final. Meus pais trocaram mais um olhar, e meu estômago se revirou. Bem, mamãe disse lentamente. Nós imaginamos que você poderia se sentir assim, e respeitamos sua decisão. Mas ainda vamos viajar, papai completou. Vamos apenas dar a sua passagem pro Mark. Lily assentiu, empolgada. Ah, e você vai precisar alterar a reserva do hotel. Em vez de 2 quartos de solteiro, agora precisa ser um de casal, para mim e pro Mark. Por um momento, eu fiquei muda. A traição era tão completa, tão absurda, que tirou o ar dos meus pulmões. Essas pessoas, minha família, estavam escolhendo o meu agressor no lugar de mim. E ainda por cima estavam me pedindo para pagar por isso. Deixa eu ver se entendi, falei com a voz absurdamente calma. Vocês querem que eu cancele minhas próprias férias, que eu já planejei, que tirei folga do trabalho e, em vez disso, pague para que meu ex-marido abusivo vá no meu lugar? Levantei da mesa, minhas mãos tremiam, mas eu estava determinada a não desmoronar ali, na frente deles. Querem saber? Eu preciso ir. Peguei minha bolsa e minha jaqueta, fui direto para a porta. Ninguém tentou me parar. Ninguém gritou meu nome. Eles só me deixaram ir. O caminho de volta para casa foi um borrão. Esperei pelas lágrimas, mas elas nunca vieram. Em vez disso, o que cresceu dentro de mim foi uma raiva fria e sólida. Assim que cheguei no meu apartamento, eu já sabia exatamente o que ia fazer. Me servi de uma taça generosa de vinho, sentei em frente ao computador e comecei. Primeiro, cancelei as 4 passagens aéreas para Miami. Depois, cancelei todas as reservas de hotel. Fiz prints de cada confirmação de cancelamento e anexei em mensagens de texto para minha mãe e para Lily. Os planos de férias foram cancelados. Todas as reservas estavam no meu nome. Agora estão anuladas. Tenham um ótimo junho. Cliquei em enviar antes que pudesse duvidar de mim mesma. Sim, eu perderia o dinheiro dos depósitos, mas valeu cada centavo saber que eles não iriam desfrutar de férias pagas por mim, me excluindo.
Demorou exatos 15 minutos até meu celular começar a tocar. Primeiro, minha mãe. Depois, Lily. Depois, meu pai. Ignorei todos. Coloquei o celular no silencioso e continuei saboreando meu vinho. Quando finalmente fui checar as mensagens, 1 hora depois, só tive a confirmação de que fiz a escolha certa. Mamãe, como você pôde fazer isso com a sua família? Você é uma filha terrível, egoísta e rancorosa. Estamos melhores sem você na nossa vida. Lily, sua invejosa patética. Você perdeu o melhor homem do mundo e agora não aguenta me ver feliz com ele. Pra mim, você está morta. Soltei um riso seco, sem humor. Quanto à mensagem da Lily. Mark é o melhor homem do mundo. Ela não fazia ideia do que estava por vir. Estranhamente, senti um alívio profundo ao bloquear o número de todos eles. Durante anos, eu tinha sido o alicerce emocional e financeiro da minha família. Paguei por emergências, ouvi reclamações, resolvi problemas. E para quê? Para que se voltassem contra mim no primeiro momento em que isso lhes fosse conveniente. 1 semana se passou. Mantive meus dias de férias aprovados no trabalho, mas ainda não tinha decidido o que fazer com eles. Então, numa noite qualquer, enquanto rolava distraidamente pelas redes sociais, dei de cara com uma postagem da Lily. Lá estavam eles, Lily, mamãe, papai e Mark, parados na frente da casa dos meus pais, malas aos pés. A legenda da Lily dizia: saindo para umas férias de verdade em família, só com quem realmente importa, sem peso morto. Vários parentes comentaram, perguntando onde eu estava, por que Mark estava lá. Eu não respondi a nenhuma das mensagens confusas que começaram a aparecer de tios, primos, amigos de infância. O que eu poderia dizer? Minha família escolheu meu agressor no lugar de mim? Eles apagaram a violência que eu vivi? Era humilhante demais. Em vez disso, tomei uma decisão. Não ficaria em casa vendo eles se divertirem, nem que fosse num lugar mais barato. Aproveitei uma promoção de última hora e reservei 2 semanas em Cancún, México. Sol, areia, solidão. Conforme a data do voo se aproximava, meu coração se enchia de uma mistura de emoções. Raiva, claro, pela traição. Tristeza por tudo que perdi. Mas também, uma liberdade que eu não sentia há anos. 2 semanas sem obrigações familiares. 2 semanas em que eu não seria responsável por ninguém além de mim mesma. Na manhã do voo, desativei todas as minhas redes sociais. Ativei a resposta automática de ausência no e-mail. Decidi que essas seriam minhas férias. Nada de atualizações. Nada de mensagens. Quando o avião decolou, recostei-me na poltrona e fechei os olhos. Pela primeira vez em meses, talvez anos, senti meu corpo relaxar. Qualquer drama envolvendo minha família e o Mark não era mais meu problema. Cancún era exatamente o que eu precisava. Passei os dias relaxando em praias de areias brancas, mergulhando em águas cristalinas, explorando ruínas maias. À noite, jantei sozinha em restaurantes à beira-mar, saboreando frutos do mar frescos e margaritas geladas. Durante 2 semanas, não abri o e-mail. Não entrei em redes sociais. Mal toquei no celular só para tirar fotos de pores do sol e dos cenotes que visitei. O resort era só para adultos, o que significava paz absoluta. Nada de crianças gritando, nada de caos. Fiz alguns contatos casuais, um casal canadense, uma viajante australiana, mas, no geral, fiquei na minha. Li 4 romances, peguei um bronzeado dourado, e pela primeira vez em anos dormi sem pesadelos. Foi só no voo de volta que liguei o celular de novo. Assim que o sinal voltou, o aparelho explodiu com notificações. Dezenas de chamadas perdidas do telefone fixo dos meus pais, de números que eu não reconhecia, de amigos preocupados. Mensagens de texto inundaram a tela. A mais recente era da minha mãe, enviada no dia anterior. Me liga assim que puder, é emergência. Quase ignorei. Afinal, a ideia deles de emergência geralmente envolvia Lily quebrando uma unha ou precisando de dinheiro para algum capricho. Mas alguma sensação incômoda e persistente no estômago me fez pegar o celular e discar o número da minha mãe. Fiz isso já sentada no sofá do meu apartamento, de malas desfeitas e taça de vinho na mão. Ela atendeu no primeiro toque. Amber, é você? Sim, mãe, qual é a emergência? Minha voz saiu fria, distante. Graças a Deus,
estamos tentando falar com você há dias. Ela parecia genuinamente aflita. É sobre as férias. E o Mark? Não estou interessada em saber sobre o tempo maravilhoso de vocês em família com o meu ex-abusivo. Respondi, já esticando a mão para encerrar a ligação. Não, espera. A voz dela aumentou. Foi um desastre. Amber, você estava certa sobre ele. Isso me fez parar. O que aconteceu? A história se desenrolou. Eles tinham ido para um resort de praia barato na Carolina do Sul. O primeiro dia foi tranquilo, fizeram o check-in, curtiram a piscina, jantaram em família. Mas na segunda noite, Lily voltou mais cedo para o quarto, reclamando de dor de cabeça, enquanto meus pais e Mark foram ao bar do hotel. Ele disse que ia ao banheiro, explicou minha mãe, mas ficou fora por mais de 1 hora. Seu pai foi procurá-lo e não conseguiu encontrá-lo em lugar nenhum. Eventualmente, papai voltou para o quarto para ver como Lily estava e a encontrou chorando, completamente em choque. Ela tinha pegado Mark na cama com uma funcionária do hotel, a mesma jovem que tinha feito o check-in deles. Houve uma cena horrível, continuou mamãe. Mark começou a gritar com a Lily, xingou ela, perdeu totalmente o controle. Quando seu pai tentou intervir, ele empurrou ele, disse que todos nós íamos nos arrepender por contrariá-lo. Depois, ele simplesmente foi embora, arrumou as coisas dele e sumiu com aquela mulher. Eu não fiquei surpresa, mas confesso que fiquei surpresa por eles estarem surpresos. Bem, falei sem emoção, vocês colheram o que plantaram, o Mark sempre foi o Mark. Isso não é tudo, disse minha mãe, agora com a voz mais baixa. Na manhã seguinte, seu pai e eu descobrimos várias cobranças nos nossos cartões de crédito, milhares de dólares. Ela fez uma pausa. Como a gente mantém os PINs anotados nas carteiras, ele deve ter visto. Ele fez saques enormes nos 2 cartões antes de ir embora. Eu não consegui evitar. Soltei uma risada. Não era engraçado. Não de verdade. Mas a ironia era impossível de ignorar. Então deixa eu ver se entendi, disse eu, surpreendentemente calma. O meu ex-marido abusivo, que todos vocês defenderam e colocaram no meu lugar, não só traiu a Lily como também roubou vocês. Estávamos erradas. Amber, disse minha mãe, quase num sussurro. Vamos entrar com um processo contra ele pelo roubo, mas... Ela hesitou. Estamos precisando de ajuda. Não temos dinheiro para voltar para casa e as operadoras dos cartões só vão reembolsar depois que a investigação terminar. E aí estava. O verdadeiro motivo da ligação. Não era um pedido de desculpas. Não era um arrependimento sincero. Era um pedido de dinheiro. Deixa eu ver se entendi de novo. Falei, agora com a raiva me preenchendo por dentro. Você me renegou, me chamou de egoísta, ingrata, disse que eu estava morta para você. Escolheram meu agressor no meu lugar, e agora querem que eu salve vocês? Somos uma família, disse minha mãe, como se isso justificasse tudo. Não, respondi firme. Você deixou bem claro que não somos. Você me disse que eu estava morta para você. Pois bem, considere que continuo. Desliguei. E imediatamente bloqueei os números deles. Nos dias seguintes, comecei a receber ligações de tias, primos, conhecidos. Tios e amigos da família começaram a me ligar, um por um, dizendo como meus pais e minha irmã estavam sofrendo, como precisavam da minha ajuda, como a família deveria se manter unida. Bloqueei cada número assim que as ligações chegavam. Foi então que começaram a aparecer primeiro no meu prédio. O porteiro, seguindo as instruções que eu já havia deixado, se recusou a deixá-los entrar. Depois, tentaram no meu trabalho. A segurança os escoltou para fora imediatamente. Foi exaustivo, constrangedor, mas eu continuei firme. Senhora Mitchell, disse um dos seguranças do meu escritório, depois de retirar meu pai pela segunda vez, deseja que coloquemos seus familiares na lista de acesso permanentemente negado? Assenti, sentindo uma mistura estranha de tristeza e determinação. Sim, por favor, e obrigada por lidar com isso com tanta discrição. Fiz o mesmo no meu prédio, pedindo ao concierge que nunca permitisse a entrada dos meus pais ou da minha irmã. Parecia extremo, mas era necessário. Eles já tinham deixado claro que não tinham limites, nem respeito pelos meus sentimentos ou pela minha história. Com o passar das semanas, os boatos começaram a chegar. Soube que meus pais pegaram dinheiro emprestado de parentes para cobrir as dívidas do cartão de crédito. Soube também que prestaram queixa contra o Mark,
mas sem muita esperança de recuperar o que perderam. Lily, disseram, estava fazendo terapia, estava devastada não só pela traição de Mark, mas também pelo abandono da minha parte. Mas eu não sentia nada. Talvez isso me tornasse fria. Mas depois de tudo o abuso de Mark, o gaslighting da minha própria família, a traição deles, não havia mais simpatia em mim. Só vazio. Uma noite, durante um jantar com minha amiga Kelly, a mesma que me acolheu quando fugi de Mark, ela me fez a pergunta que todos pareciam evitar. Você acha que algum dia vai se reconciliar com eles? Eles ainda são sua família, afinal. Pensei por um momento, tomando um gole do meu vinho. Não sei, respondi com sinceridade. Agora, não consigo nem imaginar. Eles não cometeram apenas um erro, Kelly. Eles viram meus hematomas, ouviram minhas histórias. Sabiam exatamente o que Mark fez comigo. E mesmo assim, o escolheram. Naquela noite, voltando para casa, me senti mais leve do que em anos. Por tanto tempo, carreguei o peso das expectativas da minha família, das necessidades deles, dos problemas deles. Agora que esse peso tinha ido embora, eu era responsável apenas por mim. Respondi apenas a mim mesma. 3 meses se passaram desde aquele último telefonema com minha mãe. O outono chegou, trazendo o frio e as folhas mudando de cor. Minha vida encontrou um ritmo tranquilo. Trabalho, exercício, jantares com amigos, passeios de fim de semana. Até comecei a sair com algumas pessoas. Nada sério, cafés, jantares, conversas leves com homens interessantes que me faziam rir. Na semana passada, fui promovida a diretora sênior de marketing, um cargo que veio com um aumento generoso em meu próprio escritório. Comemorei comprando um par de sapatos absurdamente caros que eu estava namorando há meses. Antes, esse dinheiro provavelmente teria sido usado para ajudar meus pais a trocar o aquecedor velho, ou para tirar Lily do sufoco do cartão de crédito. Ainda ouço falar deles, de vez em quando. Meu primo, Jamie, me liga a cada poucas semanas. Sempre cuidadosa para não forçar uma reconciliação, mas me mantendo atualizada sobre as coisas. Seu pai teve um pequeno susto de saúde, só pressão alta. Nada grave, mas agora precisa tomar medicação. Sua mãe pegou mais horas na biblioteca. Lily voltou a morar com eles. Quebrou o contrato do apartamento, parece que não conseguia mais pagar o aluguel sozinha. Mais importante ainda, a investigação policial sobre o roubo de Mark não deu em nada. Ele sumiu completamente, provavelmente com aquela funcionária do hotel, e não usou nenhum cartão ou conta rastreável desde então. O banco dos meus pais se recusou a cobrir os saques fraudulentos, já que eles tinham deixado os PINs anotados em suas carteiras, uma clara violação das políticas de segurança. Ela perguntou de você de novo. Jamie disse durante nossa última ligação. Sua mãe queria saber se você mudou de número. Não mudei, respondi. Só não atendo as ligações dela. Jamie hesitou. Lily está passando por um momento difícil, foi diagnosticada com depressão. Senti uma pontada breve de compaixão, rapidamente sufocada pela lembrança do rosto dela, toda arrogante, quando anunciou o noivado com Mark. Sinto muito por saber disso, disse, e era verdade. Eu não desejava sofrimento à minha irmã, apesar de tudo. Mas também, não estava pronta para estar lá por ela. Eu entendo. Jamie suspirou. Eles realmente bagunçaram tudo. Sim, bagunçaram mesmo. Depois daquela ligação, sentei na varanda com uma taça de vinho na mão, observando as luzes da cidade piscarem conforme o céu escurecia. Parte de mim se perguntou: será que estou sendo dura demais? Será que estou sendo implacável? Família não deveria ser sobre segundas chances? Mas então me lembrei do rosto da minha mãe, quando ela descartou meus hematomas como exagero. Do silêncio do meu pai, enquanto tudo acontecia diante dele. Das mensagens cruéis da Lily. Das postagens nas redes sociais, zombando da minha dor. Não era dureza, era autocuidado. Finalmente, eu estava me valorizando o suficiente para estabelecer limites. Meu terapeuta, sim. Comecei a fazer terapia depois de toda essa tempestade, disse algo que carrego comigo. Você não está cortando eles por vingança, ela disse na última sessão. Você está se protegendo de pessoas que já mostraram não serem confiáveis com o seu bem-estar. Às vezes, me pego pensando, e se eu tivesse ido naquela viagem para a Flórida, como planejado? Será que o Mark teria mostrado suas verdadeiras cores? Será que minha família teria finalmente enxergado quem ele era?
Ou será que teriam continuado inventando desculpas para ele? Talvez eu passasse 2 semanas fingindo que estava tudo bem, enquanto por dentro morria um pouco mais. Eu nunca vou saber. Honestamente, ainda bem. Cancelar aquela viagem foi a melhor decisão que eu poderia ter tomado. Mesmo que na época não tenha sido pelos motivos certos, ainda assim foi a escolha certa. Ontem, recebi uma carta pelo correio. Correio de verdade papel, envelope, carimbo local. Era da minha mãe. Reconheci na hora a caligrafia elegante de professora no envelope. Quase joguei fora sem abrir. Mas a curiosidade falou mais alto. Me vi sentada no balcão da cozinha, abrindo cuidadosamente o envelope com uma faca. Querida Amber, começava. Não sei se você vai ler isso, mas precisei tentar mais uma vez. A carta era longa 4 páginas, frente e verso, com a caligrafia da minha mãe. Ela escreveu sobre o quanto estavam errados, sobre o quanto foram cegos. Detalhou as maneiras como Mark manipulou Lily, aos poucos afastando-a dos amigos, enchendo a cabeça dela com mentiras sobre mim, sobre o relacionamento deles. Contou que, depois que ele os deixou presos naquele hotel, encontraram um pequeno saco com comprimidos no quarto, drogas que nem sabiam que ele estava usando. Devíamos ter acreditado em você, ela escreveu. Não há desculpa para o que fizemos. Traímos você da pior maneira possível. E estamos convivendo com isso todos os dias. Ela não pediu dinheiro. Não implorou por perdão. Só perguntou se, um dia, eu estaria disposta a conversar. No fim da última página, ela incluiu seu novo número de celular. Dobrei a carta com cuidado, coloquei de volta no envelope e guardei na gaveta da minha escrivaninha. Não estou pronta para responder. Não estou pronta para decidir. Hoje de manhã, acordei, fiz meu café, olhei minha agenda, almoço com a Kelly, uma apresentação para um cliente à tarde, e um jantar com o Alex, um homem que estou conhecendo, casualmente, há algumas semanas. Enquanto tomava meu café na varanda, o céu era tingido por tons de rosa e laranja com o nascer do sol. E eu me sentia contente. Não exatamente feliz. Ainda existe tristeza em mim, por tudo que perdi. Ou talvez, pelo que nunca tive, de fato. Uma família que me escolheria. Pais que me protegeriam. Uma irmã que acreditaria em mim. Mas eu construí uma boa vida. Tenho amigos que me apoiam, uma carreira que gosto, uma casa que me acolhe. Mais importante, me libertei da obrigação de sempre resgatar pessoas que jamais fariam o mesmo por mim. Vou ligar para o número da carta? Não sei. Não hoje. Talvez não amanhã. Talvez demore meses ou até anos. Mas uma coisa eu sei, não estou mais com raiva. Não com raiva de verdade. E isso já é progresso. Ainda assim, não estou pronta para deixá-los voltar para minha vida. A confiança, quando é quebrada de forma tão completa, não se reconstrói facilmente. E eu sinceramente não sei se quero reconstruí-la. Por agora, estou focada em mim, na minha cura, em fortalecer laços com quem me valoriza, com quem acredita em mim, com quem respeita meus limites. Talvez um dia eu esteja pronta para ter uma conversa com minha mãe, ouvir as desculpas de Lily, olhar nos olhos do meu pai de novo. Mas será nos meus termos, quando e se eu estiver pronta. E com a certeza de que eu não sou mais a consertadora da família. Não sou mais o banco. Não sou mais quem sacrifica o próprio bem-estar para manter todo mundo confortável.